Uma boa tarde a todos. Que Jesus possa nos inspirar nas reflexões dessa tarde, em que buscaremos meditar um pouco a respeito de duas figuras que certamente falam muito profundamente aos nossos corações. E para começar a nossa reflexão, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos voltar lá 2000 anos atrás, por volta disso. No ano 59 depois de Cristo, nós estamos em Cesareia, conhecida como Cesareia Marítima, aquele que era um dos portos mais importantes do Império Romano no Oriente, que fazia ali o intercâmbio do Ocidente com o Oriente, parando em terras de Israel. E nós vamos ver em 59, nessa data, neste ano, uma cena muito tocante, uma cena muito marcante. Uma verdadeira multidão que chegou àquela praia para uma despedida. Ali estava um homem que se despedia de seus filhos da alma. Então, pessoas de Jope, pessoas de Jerusalém, Antioquia, Síria, das mais diversas localidades, peregrinaram àquele local porque souberam da notícia de que aquele que lhes havia conduzido pelos caminhos do Evangelho, aquele que havia lhes inspirado, lhes ensinado a compreender a mensagem do Mestre, aquele que havia acolhido os excluídos até então pelos judeus e que havia dedicado uma vida a dizer que todos são filhos de Deus e que, portanto, poderão ser acolhidos por eles, o Pai dos gentios, se despedia, talvez, pela última vez daqueles companheiros. Após 2 anos preso naquela localidade, Paulo havia solicitado aos romanos uma visita ao imperador Nero como o último recurso que tinha para aproveitar mais algum tempo de trabalho com Jesus. E é então que eles deliberam levá-lo a César. Então ali estão idosos e idosas, estão crianças, estão jovens. Ali chega o apóstolo Tiago, aquele com o qual, há algum tempo atrás, havia tido ou havia enfrentado algumas divergências. Ali estava ele também, e toda a comunidade da Casa do Caminho, agradecendo e emocionando aquele coração forte, vigoroso, imbatível, que raras vezes chegava às lágrimas, mas ali, diante da emoção do momento, não conseguiu se segurar. Então os gentios pegavam nas suas mãos e diziam: mas Pai, quem agora nos ensinará a sermos filhos do Altíssimo? Quem será o nosso advogado perante os demais? Quem será o protetor da nossa causa? Os idosos, quem será aquele que vai nos auxiliar, nos sustentar no caminho com Jesus? Então essa cena marcante foi a que definiu a despedida de Paulo da sua terra natal. Ali foi a última vez que ele pisou em solo, seu solo querido, o solo onde nasceu, o solo da terra de Israel e da terra próxima ali da Síria, onde ele havia nascido, e em Tarso também. Mas o que nós queremos refletir a partir desta lembrança, que marcou profundamente a vida de Paulo, é que talvez não fosse uma palavra, um recurso, que é uma palavra essencial na doutrina de Jesus, o desfecho não teria sido esse. Porque não era essa a visão que as multidões tinham daquele homem há não muito tempo atrás. Não era essa a imagem que Paulo transmitia por onde passava há cerca de 2 décadas atrás. Não era isso, esse amor, essa gratidão que ele inspirava nas pessoas há 2 décadas atrás. Mas algo aconteceu nesse intermédio que proporcionou a Paulo e a todos nós uma guinada neste roteiro, nesta vida, que representou para nós aqui hoje também uma guinada na história do mundo e na história de cada um de nós. Porque é bonito perceber isso, o quanto que uma ação no bem
repercute pela eternidade afora, tomando dimensões cada vez maiores, porque é alimentada pela própria força divina, enquanto as ações do mal tendem sempre a diminuir, tendem sempre a passar, porque são sempre transitórias, aquilo que é feito no bem tende sempre a crescer. E essa mudança na vida deste homem, essa mudança desse desfecho, repercutiu nos nossos desfechos. Repercutiu no fato de estarmos aqui hoje. Porque caso não fosse assim, caso não tivesse ocorrido assim, talvez não estaríamos aqui. Não fosse uma palavrinha, que é um elemento central e em torno do qual nós vamos refletir hoje, da doutrina de Jesus, nós muito provavelmente não teríamos conhecido a mensagem do Mestre como a conhecemos hoje. E essa palavra é a palavra misericórdia. Hoje nós vamos buscar refletir em torno da vida do apóstolo Paulo, que pode ser analisada de vários prismas, de vários ângulos, mas hoje nós vamos focar no aspecto da misericórdia. Esse elemento essencial da doutrina de Jesus e um elemento essencial para o mundo hoje. Essencial para alcançarmos um novo estágio na humanidade como um todo. Porque vivemos num mundo em que o espaço para o erro praticamente não existe. Então a criatura que se equivoca, muitas vezes por uma infelicidade que seja, por uma maneira infeliz de se expressar, ou mesmo pelos erros que nos são característicos, dada a nossa condição evolutiva, essa criatura é quase que imediatamente arrastada às praças públicas de hoje, que são as redes sociais, e apedrejada impiedosamente. E nós acreditamos que alcançaremos um estado, ou uma sociedade harmonizada e pacificada, dispensando, colocando de lado este elemento. E o que mais entristece é que muitas vezes somos nós, os cristãos, quem estamos promovendo o apedrejamento. Quando Jesus, em todos os momentos da sua doutrina, reforçou a importância de exercer essa palavrinha para com aqueles que caem, para com aqueles que se equivocam. E foi graças a isso que esse desfecho foi possível. Paulo conseguiu alterar a sua rota, alterando também as nossas. Então é esse que vai dar o tom da nossa reflexão hoje, porque eu acho muito bom a gente refletir também sobre essas figuras, no caso Paulo e Pedro, porque às vezes a gente ainda traz meio que atavismos, né, que nos impelem a enxergar nessas grandes figuras do cristianismo privilegiados. Pessoas que foram, por algum motivo, abençoadas, especialmente, e se alçaram à condição de espíritos gloriosos, espíritos sublimados que são hoje, de maneira milagrosa, ou de maneira instantânea. Mas temos meditado no quanto custou a Paulo e a Pedro alcançarem o posto que alcançaram na história e em nossos corações. Mais adiante, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma frase bonita de Lucas que ele dizia assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Emmanuel, ao comentar essa passagem, vai perguntar: mas nós temos nos perguntado quanto custou a Paulo a limpar as suas mãos, purificar as suas mãos para que elas fossem instrumentos do Criador? Porque Deus quer exercer essas maravilhas pelas mãos de todos, quantos, porém, se dispõem a santificar as mãos para o serviço? Quantos se dispõem a fazer o processo de autoconhecimento e de vitória sobre si mesmo que este homem fez, assim como tantos outros? Então nós refletimos sobre essas personagens do Evangelho, não uma espécie de idolatria, algo que ainda temos dificuldade de lidar, ainda hoje. Nós refletimos neles, sobre eles,
porque eram homens e mulheres muito próximos de nós, muito semelhantes a nós em termos das dificuldades que enfrentaram para seguir Jesus. Um Paulo com todo o seu orgulho, um Pedro com toda a sua dureza e intransigência, uma Madalena vinculada aos vícios. Quem de nós não se identifica com esses problemas? E é justamente por isso que Jesus os escolheu, para que ficasse a mensagem para a posteridade, que a sua mensagem, a sua boa nova, não é para eleitos, mas para aqueles que se fazem eleitos pela escolha em seguir, em aceitar o convite. Porque todos são convidados, poucos são escolhidos, mas escolhidos são aqueles que se escolhem. Aqueles que escolhem investir no bem em si mesmos, que escolhem lutar contra o mal que ainda trazem ou albergam em si mesmos. Essa é a história dos apóstolos. Essa é a história de Paulo. Porque ninguém vem à Terra com o objetivo ou com o intuito de errar. Ninguém encarna no mundo para se equivocar. Ninguém nasce aqui para errar. Todo mundo nasce aqui para acertar, para progredir. Deus nos concede essa oportunidade incalculável para que possamos ascender em direção a Ele. E quando a gente volta na infância desse jovem chamado Saul, que em hebraico significa aquele que é muito esperado, aquele que era muito esperado, nós vemos o cuidado com que Deus e os benfeitores foram envolvendo a vida daquele jovem desde pequeno, preparando-o para a sua tarefa. Então ele nasce já numa das cidades mais importantes da época, Tarso, na Cilícia, hoje Turquia. Mas ali estava localizada naquele momento, na época em que Saulo nasceu, 5 depois de Cristo. Ali estava uma das universidades mais proeminentes da época. Filósofos gregos haviam se deslocado para ali, por conta de perseguições em Atenas e em Alexandria. E haviam fundado ali um dos redutos de maior sabedoria grega de então. Então ele foi educado desde a mais tenra mocidade na filosofia grega, na língua grega. Algo que seria no futuro fundamental para a sua missão. Porque se ele não soubesse disso, como ele ia dialogar com todos? Como ele seria aquele homem universal que foi? Então foi por acaso ou foi planejado? Na nossa vida as coisas acontecem por acaso ou são planejadas? Olhe para trás. Tudo que foi sendo feito, tudo que foi sendo construído, que te levou a estar aqui hoje. Veja e seja sincero contigo mesmo se não foi um planejamento infinitamente amoroso. As pessoas certas, os locais certos, os momentos certos. Então ele foi preparado para ser um homem universal desde criança. Estudou o grego, a filosofia grega, a língua grega que era o inglês, então, o grego koiné, o grego falado entre as pessoas mais simples, entre o povo. Não só isso, teve como mestre na sua cultura um dos maiores rabinos da história do judaísmo. Ainda hoje, para qualquer judeu que você perguntar quem é Gamaliel, ele lhe dirá: Gamaliel, neto de Hilel, o grande, ou o ancião. Hilel, que é um dos espíritos mais nobres que temos, aquele que é responsável na terra, como nós vemos no Brasil, para todo mundo, pátria do Evangelho, por toda a parte sociológica do planeta, do orbe. Lá ele aparece com o nome de Relio. Era este o rabino, que era avô do rabino de Paulo. Então ele não veio numa linhagem qualquer. Dentre as linhagens do farisaísmo, que não era uma só,
eram várias, ele veio naquela que mais versava sobre o amor e sobre a universalidade da mensagem redentora. Enquanto a linhagem do grande antagonista de Hillel, Shammai, era uma linhagem que prezava mais pelo ufanismo de Israel, pelo fechamento dos judeus, a linhagem de Hillel era aquela que valorizava o amor acima mesmo das diferenças étnicas, o que era, para o período de então, algo inovador. Há até um caso clássico sobre Hillel. Conta-se que certa vez um gentio chegou para ele: eu gostaria que você resumisse toda a Torá, toda a primeira revelação, enquanto eu me equilibro só em um pé. Então Hillel: pois não, pode se equilibrar. Então ele se equilibrou e Hillel disse: não faça outro aquilo que não gostaria que eu te fizesse. O resto é comentário, vá e estude. Você quer resumir a Torá? Não faça outro aquilo que não gostaria que eu te fizesse. O resto é comentário, vá e estude. Então, ele já tinha essa visão universal antes do Cristo. Muito daquilo que Jesus falou era algo que já estava presente na visão de Hillel. E que naturalmente refletiu no seu neto, Gamaliel, que foi aquele que, nos momentos mais críticos, intercedeu junto ao seu discípulo rebelde para salvar os apóstolos. Aquele que foi responsável por impulsionar Paulo no caminho do Evangelho. Então foi por acaso que ele veio com esse rabino amoroso? Ou será que não fazia parte de um grande planejamento? Vem Hillel, depois vem Gamaliel, depois vem Saulo. Junto, tudo coordenado para que, quando Jesus estivesse aqui, eles também estivessem. Mas não só isso. Não só no aspecto da cultura grega, não só no aspecto da sua própria cultura, mas também Paulo, por conta do seu avô, nasceu com o título de cidadão romano. Algo que foi fundamental para a sua tarefa, porque por várias vezes ele precisou recorrer a esse título para salvar a sua pele e prosseguir na tarefa de divulgação. Conta-se, os estudiosos imaginam que o avô de Paulo ajudou Roma a vencer uma rebelião ou a expulsar alguns piratas da região ali da Cilícia. E por isso foi premiado com o título de cidadão romano. E isso passava de geração em geração e chegou até o apóstolo Paulo. Aí nós perguntamos de novo: coincidência? Tudo matematicamente planejado para a missão dele, para a tarefa dele de ser o homem universal, o homem que expandiria a mensagem do Mestre pelo mundo conhecido de então. Aquele que, pela primeira vez, traria ou fecundaria o Ocidente com a mensagem do Oriente, do Cristo. Aquele homem que foi responsável por fazer uma ponte entre a cultura hebraica, a tradição judaica e a tradição ocidental, a filosofia grega. O que impactou o desenvolvimento do mundo como é hoje. Porque hoje o Ocidente é filho de quem? Somos inspirados, somos herdeiros, sobretudo de quem? Da tradição judaico-cristã, que mistura a filosofia grega com as tradições judaicas. Graças a este homem. Mas como, apesar de todo o amor divino e solicitude, cada um de nós tem livre-arbítrio, Paulo aos poucos foi se desviando da proposta. Paulo aos poucos, movido pelo orgulho, por uma religiosidade que era mais uma religiosidade exterior do que interior, porque o grande sonho dele era dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Ou seja, o grande sonho dele era converter os outros e não necessariamente se converter ao serviço divino. Aos poucos ele foi se afastando, perdendo o caminho.
E naturalmente que isso foi se tornando uma bola de neve. Quando viu, ele estava tomando atitudes em nome de Deus que destoavam completamente de tudo aquilo que ele havia aprendido, inclusive na primeira revelação. Porque é importante meditar isso. Como que a revelação divina tem em nós a característica daquilo que cultivamos por dentro. A gota de orvalho que cai no lírio é um diamante. A gota de orvalho que cai na areia do solo é gota lamacenta. Assim é a revelação divina. A mesma gota pura, límpida, que caiu no lírio de Estevão e refletiu naquela postura, foi a gota que caiu no solo ainda manchado e marcado de Paulo e no início formou aquela gota lamacenta, que o levou a tomar atitudes completamente distantes daquilo que havia aprendido com Gamaliel. Em nome de Deus, passou a perseguir, a ferir e mesmo a matar. E é assim que nós vamos encontrar, por volta do ano 35, 30 anos depois de todo esse desenvolvimento, nós vamos encontrar em Jerusalém Saulo coordenando o apedrejamento de Estevão. E Estevão ali no solo, às vastas da morte, contempla que o Cristo lhe vinha ao encontro. Mas olhava para quem? Olhava para Saulo. Como brinco Haroldo, talvez se fôssemos nós, exigiríamos plena atenção do mestre. Eu que estou sendo apedrejado, você está olhando para ele? Olha para mim, eu que estou sofrendo. Mas não. Estevão já havia compreendido o cerne da mensagem de Jesus. Então, quando ele olha para Jesus, e Emmanuel narra, Jesus olhava com um olhar melancólico para Saulo, por conta dos seus desvios lamentáveis. Desvios lamentáveis. É como se Jesus ele falasse: Saulo, o que está fazendo? Nós tínhamos um plano, nós tínhamos um compromisso. Por que tomastes estas vias mais dolorosas? E é então que Estevão diz: Senhor, não me imputes este pecado. Eu te conheço, mas ele não. Ali começa a receita, o divino recurso de Jesus para resgatar as ovelhas que se transviaram. Porque Jesus é aquele bom pastor que, como diz o Evangelho, quando uma ovelha se desgarra, ele deixa as 99 para buscar a desgarrada. E ali ele começou o plano, começou a ação para buscar aquela ovelha querida que havia se desgarrado. Porque só seremos plenamente felizes quando o rebanho inteiro estiver no redil. Enquanto estiver a ovelha lá fora, ao sabor das intempéries, correndo o risco de ser atacada pelos lobos, por mais que queiramos, não conseguiremos ser plenamente felizes. Porque a felicidade só viceja, só frutifica quando estamos juntos, quando compartilhamos. E Jesus sabe disso. E é por isso que a história tem sido a história de Jesus e seus colaboradores correndo atrás das ovelhas desgarradas, que temos sido nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque os emissários dele em algum momento foram atrás de nós. Como foram atrás de Saulo? E ali ele começa então o plano. Pela misericórdia de Estevão, começa a desabrochar em Paulo um novo sentimento. Ele começa, enfim, a despertar do sono em que havia caído. Porque o que aconteceu com Paulo é o que acontece com cada um de nós quando nos afastamos do caminho. Cegueira espiritual. Como falamos aqui na quinta. Quando nós deixamos o caminho, perdemos a luz da vida e passamos a não enxergar mais aquilo que estamos fazendo, porque estamos de tal maneira cerrados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que não temos a verdadeira dimensão dos nossos atos. Por isso Jesus diz: aquele que me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida,
Quem, porém, deixa de seguir e estaciona à margem do caminho, acaba caindo na cegueira. O cego de Jericó, à margem do caminho, pedite. Quando retornamos ao caminho, então, eis que a luz se faz. Mas Paulo não sabia que estava cego. Ele só veio a descobrir que estava cego quando Jesus apareceu para ele e mostrou: Paulo, você está cego. Porque Paulo achava que enxergava, mas Jesus aparece para ele e diz: Paulo, você está espiritualmente cego. E foi pela cegueira física que ele pôde perceber o tamanho ou a dimensão da sua cegueira espiritual. E é isso que Jesus faz conosco às vezes. As privações vêm para que vejamos o quanto não estamos enxergando o auxílio divino ao nosso redor. E ali então Jesus começa a buscar aquilo. Porque Jesus tem um olhar para cada um de nós que não é esse olhar que muitas vezes nós temos para as pessoas. Jesus não vê você agora. Jesus vê o que você pode vir a ser. Mas para desenvolver esse olhar, para ter esse olhar que o Mestre tem para cada um de nós, é preciso antes acender essa luz interior, porque é essa luz que nos permite ver para além das aparências. É a luz do amor, que vê além das circunstâncias. O amor que vê o futuro no presente. Não é assim que uma mãe olha para um filho? É assim que Jesus olha para nós. Ele via naquele homem aparentemente perdido um grande futuro. Quando ele vai visitar Abigail pouco antes dela morrer, ela diz a ele: olha, o Estevão está aqui, está dizendo que Jesus tem muitas esperanças em ti, que ele te ama profundamente. Assim para cada um de nós. Porque o Mestre é aquele que não desiste nunca. É aquele que não desiste nunca. E falarmos da misericórdia por isso, porque no mundo que temos hoje, não há espaço para esses que se equivocam. E Jesus deixou para a gente assim, um aviso bem claro, em alto relevo e piscando. Porque a vida de Paulo, a figura de Paulo, é um aviso para todos nós. É uma mensagem muito forte que diz assim: está vendo aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito? Pois é, tinha um cara lá atrás, 2000 anos, que para ninguém mais tinha jeito. Mas Jesus viu nele jeito e transformou ele num dos maiores divulgadores do cristianismo da história. Ninguém mais depositava esperanças em Paulo. Mas Jesus nos deixou a lição para toda a história, de que por maior que pareça a dificuldade, por mais perdido que pareça alguém, é ainda tempo de recomeçar. É ainda tempo de mudar. De que não há fundo do poço. Não há fundo do poço. Porque isso é cristianismo. Porque a mensagem do Cristo, ela nos convida a ir além de onde todos têm ido. Onde todos pararam de amar, ela nos convida a amar. Onde os demais não perdoaram, ela nos convida a perdoar. Onde os demais desistiram, ela nos convida a perseverar. Como dizia o Mestre: se te pede o manto, dá também a túnica. Se é para caminhar 1 milha, caminha logo 2. Ama o teu inimigo para que você seja, ou para que você se aproxime da perfeição de seu Pai, que levanta o sol sobre injustos, sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. E é interessante isso, porque tem um amigo lá em Patrocínio, Simão, que comenta essa passagem e diz assim: é interessante que o sol se levanta primeiro sobre os maus. Porque quem precisa de mais luz? Os maus ou os bons? Quem está mais precisando do sol? Os maus ou os bons? Então o sol se ergue primeiro sobre os maus. E a chuva cai primeiro sobre quem? Os justos ou os injustos? Sobre os justos.
Porque quem tem mais força para enfrentar a tempestade? O justo ou o injusto? Esse é o Pai que não faz acepção de pessoas, porque vê em todos filhos. Apesar do que estejam fazendo, vê filhos. E a única coisa que Ele quer é ver os seus filhos bem. Então, a grande mensagem do cristianismo e a mensagem que Jesus nos está nos ensinando através de Paulo é que o convite é para a gente amar aquilo que não é amável. Amar, ainda que isso nos custe sacrifício e mesmo dor se for necessário. Há uma frase de Emmanuel que ele vai dizer assim: a maior mostra de amor e dedicação ao Divino Mestre que podemos dar é amar alguém que tudo na vida fez por não merecê-lo. Isso que Saulo estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo era algo que não fazia merecê-lo aquele amor, mas Jesus o amava mesmo assim. Estevão o amou mesmo assim. E foi isso que abriu espaço para a renovação dele. Porque a história de mudança do mundo é a história daqueles espíritos que aqui vêm, vinculados ao bem, tudo sofrem por conta do mal, mas não devolvem o mal com o mal. Pelo contrário, devolvem o mal com o bem. São esses que nos tiram do círculo vicioso da sombra em que encontramos e que nos puxam para cima. São esses que, séculos a século, têm semeado no mundo as sementes da evolução e da sublimação. Os que vêm aqui e amam o que não é amável. Foi essa frase que ouvimos lá no Viracê, de um grande médico, homeopata, Ricardo Vardil, quando perguntaram para ele: resuma o que nós estamos fazendo aqui, nós os cristãos. Ele disse: nós estamos aqui para aprender a amar o que não é amável. Porque amar o que é amável já é algo natural para todos nós. É espontâneo. Mas amar o que não é amável é se aproximar da natureza divina. E isso é evoluir. Porque se tem alguém que mais sofre, ou que mais recebe ingratidão por conta do amor que dá, esse alguém é Deus. Mas é claro que Ele não cobra isso. Mas assim é. E quanto mais adquirimos essa capacidade de amar aquilo que não é amável, mais descobrimos ou mais nos unimos ao amor divino. E somos por Ele sustentados. É isso que Paulo nos ensina. Essa mensagem que a vida dele deixou para nós. Quando vemos os irmãos que caem e temos aquela postura intransigente, será que nos esquecemos? Pensa, faz um exercício agora. Pensa na pessoa, no religioso mais fanático que se conhece no Brasil hoje. O que Jesus não fez não foi transformar o religioso mais fanático de então num religioso mais dedicado, talvez? E quem disse que ele não pode fazer o mesmo com aquele que você está olhando agora? Com aquele que você está atacando agora? Então, a própria vida de Paulo incomoda. Porque ela deixou essa lição de nunca julgar. Porque do pântano mais fétido, Jesus pode tirar o lírio mais belo. E da pedra mais dura, o diamante mais brilhante. É isso que Ele fez. Esse é um convite para nós cristãos, que é um verdadeiro desafio. Porque a misericórdia é isso, é um desafio. É um desafio de ir além daquilo que temos conseguido até então. Porque muitas vezes nos compadecemos daqueles que são as vítimas. É quase que natural isso em nós. Daqueles que sofreram a ação do mal. Mas raras vezes nos lembramos de compadecermos daqueles que foram instrumentos do mal. E isso é misericórdia. Como dizia Guimarães Rosa, é colocar o coração na miséria alheia. A compaixão muitas vezes se dirige àquele que sofreu. A misericórdia se dirige àquele que fez. Porque ele também é teu irmão. E qual que é a perspectiva muitas vezes da vítima?
A perspectiva da vítima, muitas vezes, é de libertação. Ela já vê a luz no fim do túnel. Ela já está deixando para trás algo que a fez passar por aquilo. Ao passo que, qual a perspectiva daquele que fere? Enquanto um já está saindo do abismo, o outro está descendo. Isso não despertaria em nós também compaixão? Misericórdia? Porque a misericórdia, eu gosto sempre de pensar, a misericórdia é uma medida do quanto o nosso processo de autoconhecimento com o Evangelho já se aprofundou. Eu gosto sempre de pensar que a capacidade de ser misericordioso com alguém é uma medida do teu autoconhecimento. Sabe por quê? Porque quando você começa a mergulhar em você e ver o quanto você ainda carece de perdão e de misericórdia, não tem como isso não brotar no teu coração. Quando você começa a se conhecer de fato, pela luz que o Evangelho projeta no seu mundo interior, e você começa a pensar assim, meu Deus, apesar disso tudo, eles investem em mim. Você começa a pensar, por que eu estou cobrando do outro então aquilo que eu ainda tenho profundas dificuldades? Por que eu estou exigindo do outro algo que eu não tenho conseguido fazer? Por que eu tenho exigido um tratamento diferente para comigo do que eu faço para com o outro? Então a fonte de misericórdia em nosso coração, ela desperta à medida que vamos nos aprofundando no autoconhecimento. Porque é interessante, quando nós vemos alguém que se equivoca aqui, às vezes os grandes crimes, a gente não para pensar como espíritos que uma ou duas encarnações atrás éramos nós. Nesse momento a gente esquece as vidas passadas. Nesse momento a gente esquece o nosso passado. A gente esquece o quanto temos estado de pé por conta da misericórdia dos nossos benfeitores e amigos. Por conta deles é que estamos aqui. Como dizia Pedro, eu tenho medido a misericórdia divina pela profundidade dos meus abismos, do meu abismo, do abismo de minhas falhas. Porque quanto mais você vê isso, mais você entende que esse amor divino, que nunca abandona nem mesmo aqueles que caíram no mais profundo buraco. Então a misericórdia é essa medida de autoconhecimento e é a medida da sua relação com Deus, da sua legítima religiosidade ou relação com Deus. Eu me lembro da parábola do bom samaritano, que é uma parábola que vai trabalhar esse ponto a respeito da misericórdia, porque ao final da parábola ficou definido que aquele que se fez próximo do outro foi aquele que exercitou misericórdia para com ele. Então, ser próximo de alguém é exercitar misericórdia para com ele. Mas é interessante que nós temos 3 personagens, além do que estava caído na parábola. Os 2 primeiros, o sacerdote e o levita, que estavam vinculados ao templo, que era a religiosidade de então, não auxiliaram o homem caído. Passaram ao largo. Por quê? Porque um sacerdote ou um levita não podia tocar no cadáver. Porque senão, segundo eles perderiam a pureza ritual. E para recuperar isso demoraria muito tempo, eram muitos sacrifícios. Teria que fazer todo um processo de purificação ritual. Então eles preferiram, veja, eles não passaram longe apenas porque eram egoístas, eles preferiram uma religiosidade exterior do que uma religiosidade pautada no auxílio da misericórdia para com o próximo. Então eles deram mais valor a um ritual do que ao auxílio ao próximo. Ou então vem o bom samaritano, aquele que estava ritualmente completamente desvinculado dos judeus. Fazendo nenhum dos rituais dele, tudo perdido, em termos dos rituais que eles tinham clássicos. Mas, no entanto, o que ele faz? Ele chega, acolhe, se compadece. É bonito o texto, porque a palavra que está na tradução, muitas vezes não é traduzida
da maneira correta, mas o verbo está no passivo. É como dizer assim, o coração do bom samaritano foi movido de íntima compaixão. E há um sábio que diz, quem que é esse que move o coração dos outros de íntima compaixão? Quem é esse personagem obscuro que inspira compaixão e misericórdia nos corações? O Haroldo falou disso na palestra do domingo. É Deus. É assim que Deus age no mundo, ajudando as criaturas por meio das criaturas. Mas se você não está na sintonia, você não capta essa inspiração. Mas o bom samaritano estava e foi movido de íntima compaixão. Então ele chega, se dirige ao homem caído, que não é possível de ser identificado, porque ele não tem roupa, não tem nome, não tem documento. Então Jesus escolheu propositadamente para dizer assim, nós não escolhemos o próximo. Porque quando você está caído, você não escolhe quem te ajuda ou escolhe? Se chega alguém que não é espírito, você vai falar, não, você não quero ajuda. Por que quando o outro está caído a gente escolhe? Não, aquele lá eu não posso, aquele lá é minha família. Então Jesus deixa ele impossível de ser identificado. E o que é a primeira coisa que o bom samaritano faz? Lança nas feridas dele vinho e azeite. De novo, Jesus está jogando com algo muito presente na cultura deles. Por quê? Qual era uma das principais atividades do templo? No templo eram oferecidos muitos sacrifícios. E para os judeus de então, os religiosos de então, toda a religiosidade girava em torno do templo. Para conectar-se com Deus, você deveria estar no templo. Oferecer sacrifícios no templo. E tinham também as chamadas libações, que era quando você derramava algum líquido no altar do templo. E adivinha quais líquidos eram derramados no altar do templo? O vinho e o azeite. Então Jesus não usa esses dois elementos por acaso, ele está dizendo assim, meu filho, sabe qual a melhor libação que você pode fazer? A melhor oferenda que você pode fazer? Derramar o vinho do amor e o azeite da compreensão nas feridas dos que caíram. O verdadeiro altar não é o físico, o verdadeiro altar é o teu irmão. E a verdadeira religiosidade é sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo em prol desse que está caído. Ser próximo de alguém, exercitar a misericórdia, é a verdadeira religiosidade. Para com qualquer que esteja caído, independente do que ele tenha feito, porque nós não sabemos quem é aquele homem. Nós não sabemos se ele era mau. Nós não sabemos se ele estava caído porque era um ladrão também e brigou com outros ladrões. Isso simplesmente não nos interessa. O convite e a proposta é ajudar, independente dele. E só foi por conta disso que Paulo conseguiu se reerguer. Porque Estevão ajudou independentemente dele. Áquila e Prisca ajudaram independentemente dele. Pedro o acolheu independentemente dele. Essa é a beleza da misericórdia. E conta-se que, estendida após Jesus ter contado a parábola do bom samaritano, conta-se que os apóstolos começaram a discutir entre si, acusando os sacerdotes e os levitas pela postura equivocada. Então Jesus contou a parábola, depois começou lá Pedro e Tiago, mas esse sacerdote começou a atacar ou a condenar a postura do sacerdote. Então o irmão nos conta que Jesus contou o restinho da parábola, que não está no Evangelho, mas que nós temos acesso. Jesus fala assim, mas eu vou dizer para vocês que teve um que exerceu mais amor, que foi aquele que, passando pelo mesmo caminho, não se compadeceu apenas do caído, apiedou-se também do sacerdote e do levita, orando por eles que estavam presos na cegueira do orgulho e do egoísmo. Emanou bons pensamentos para o hoteleiro, sustentando-o na sua tarefa, no seu exercício. Orou para os malfeitores que deixaram o homem naquela condição.
amparou o bom samaritano para que ele seguisse no caminho do bem sem desfalecer. Ou seja, alguém que exerceu mais misericórdia, inclusive que o bom samaritano, é aquele que exerceu-a também para com o sacerdote e o levita e para com os malfeitores que o deixaram naquela condição. Porque às vezes a gente cai nessa armadilha que eu falava. Exercemos-a só para aqueles que sofreram as consequências do mal e esquecemos daqueles que estão em condição pior, que são os atores do mal hoje. E é por isso que Jesus encerra essa parábola dizendo: para Deus todos somos seus filhos, abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não morar em nosso coração, não estaremos verdadeiramente no caminho da paz e no reino do amor. A mensagem se chama Misericórdia Santa. Então, essa é a história da vida de Saulo. Claro que essa misericórdia foi exercida para com ele, mas ele aproveitou a oportunidade. Porque, como falamos, como ele chegou à condição de ser tão amado, como se deu aquela cena que começamos a nossa reflexão em Cesareia, em que Paulo foi buscado pelas multidões, porque ele soube aproveitar a misericórdia e transformar todo aquele equívoco, toda aquela culpa em combustível de transformação e trabalho no bem. É por isso que Emmanuel, no livro Deus Conosco, quando vai falar da escrita da obra Paulo e Estevão, começa a mensagem falando assim: o trabalho está para a glória, assim como o arado está para o pão. Esse foi o segredo da vida de Paulo. E aí ele diz: quando me propus a escrever essa obra aqui do mundo espiritual, são tantos os espíritos que têm me procurado para falar sobre Paulo e agradecê-lo, que creio que a obra custará chegar ao fim. Se eu fosse escrever tudo o que ele tem me pedido para escrever sobre este homem, talvez eu não conseguisse fazer. Então ele soube aproveitar aquela oportunidade para construir nos corações, transformar a misericórdia em gratidão, em trabalho e em renovação. E passou a ser para a posteridade um símbolo do quanto Jesus é paciente, do quanto o Mestre não desiste de nós, apesar das nossas quedas e falhas. Por isso, ele vai revelar em carta ao seu filho espiritual Timóteo: tenho para mim que alcancei misericórdia, para que Jesus demonstrasse em mim o tamanho da sua longanimidade, ou da sua paciência, para todos aqueles que viriam a crer nele no futuro. O que Paulo está dizendo? Creio que Jesus só fez isso comigo para que eu ficasse para todos aqueles que estão nos abismos, para todos aqueles que estão perdidos, para que eles possam confiar que, perdidas todas as esperanças da terra, há uma que nunca perderemos. E essa é Jesus. Podem todos nos abandonar, há um amigo com quem você sempre poderá contar, e esse amigo é Jesus. E nós podemos imaginar quantas vidas foram inspiradas por essa história ao longo dos séculos. Desde um Santo Agostinho, que se transformou por conta de uma leitura de uma carta do apóstolo Paulo, até um amigo aqui de Rio Preto, esses dias li uma notícia, um irmão que desde os 11 anos já tem estado nesse clima, prisão fora da prisão, se envolveu com tráfico, estava há 18 anos preso, profundas complicações, sempre indo para a solitária porque era rebelde. Em determinado dia, ele ia mais uma vez para a solitária e ele passa e tem um lixo e tem um livro dentro do lixo. Então ele pensa: como vou ficar 30 dias lá mesmo? Vou levar esse livro comigo? Vou ter nada para fazer? Adivinha que livro que é? Paulo e Estevão. Estava por acaso lá. Por acaso. Em 30 dias, ou menos, em 3 dias, esse homem devorou esse livro. Então ele termina a leitura e fala assim: é isso. Se eu fizer o que está nesse livro, eu mudo a minha vida. E hoje ele está no último ano de direito, já em regime semiaberto,
renovando a sua vida a partir do exemplo daquele que também renovou a sua, quando todos não achavam mais ser possível. Então, através da vida deste homem, ficou para sempre gravada a mensagem de esperança para todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus. Porque se tem algo que marca os corações que estão nas sombras da queda, é a luz da esperança. Se ele pôde, por que não eu? Se ele pôde, se ele foi auxiliado pelo Mestre, por que ele se esqueceria de mim? É isso que é a vida de Paulo. E para encerrar nossa reflexão, eu gostaria de trazer um trechinho aqui de um diálogo que ele tem com Lucas, o discípulo do apóstolo. Nessa viagem, prestes a partir nessa viagem de Cesareia para Roma, a cena era tão bonita que Lucas chega para Paulo e diz assim: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam de tuas mãos o benefício de Jesus. Então Lucas chega para Paulo e diz assim: Paulo, eu nunca vi uma coisa tão bela. Eu vou escrever, Paulo, para a posteridade quantas pessoas te amavam. O quanto elas tinham um carinho por você. E a resposta de Paulo é uma resposta que ecoa ao longo dos séculos para todos nós. Não, Lucas. Não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Ou seja, para que ninguém duvide de que nunca é tarde demais, você vai falar do que eu fiz e de quem eu fui, para que isso fique gravado para todo sempre. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias de nosso tempo, que também é o farisaísmo e a hipocrisia do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o falso repouso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses. Ou seja, para que a gente não aguarde que alçar-se a essa condição de Paulo se fará sem esforço, sem lutas, confiando em deuses que não nos podem trazer a felicidade, o Deus do dinheiro, o Deus do prazer desregrado, o Deus da fama, o Deus do poder. Esses são ídolos falsos que muitas criaturas têm idolatrado e por isso não têm encontrado a felicidade. Só um Deus poderá nos trazer a verdadeira felicidade. A comunhão e a ligação com aquele que é a fonte da vida, da paz e da felicidade. Com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos, falarás de nossos reencontros com homens poderosos e cultos, aqueles que muitas vezes têm uma postura pedante quando se fala em sacrifício, em humildade, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Então, é isso que Lucas grafou. Não saberíamos dessa história não fosse Emmanuel nola trazer, outro que teve a sua vida transformada pelo apóstolo. Mas é este o legado de Paulo,
É este o legado de um homem que muito se equivocou, mas que, abençoado ou amparado pelo amor divino, soube transformar toda aquela culpa, todo aquele remorso em dedicação, em amor e em fidelidade à proposta de Jesus. Gravando para todo sempre na mensagem cristã a certeza absoluta de que o amor divino é o amor da misericórdia. É aquele amor que jamais desiste das ovelhas desgarradas. É aquele amor que vai buscá-las aonde estiverem. É o amor que nos persegue, que nos envolve e que nos convida ao seu reino de felicidade e paz. Como o próprio apóstolo diz na sua carta, sua epístola aos Romanos, nada, nem ninguém no universo poderá nos afastar do amor de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos nessa jornada de volta à casa paterna, assim como foi a história de Saulo de Tarso. Tenhamos todos uma boa tarde, boas reflexões subsequentes e que possamos nos inspirar nessa mensagem de amor para levá-la aí no mundo que carece tanto de misericórdia e de perdão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.